Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes e essa é uma vídeo-resposta ao Mamãe Falei, no vídeo dele sobre Racionais, mas você não vai me ver sacaneando ele por não entender gíria ou por errar nome de autor. Eu não acho que isso é o mais importante pra gente discutir. Fica aí e vamos lá. De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. Essa é uma versão sintetizada do vídeo completo. O vídeo completo tem 20 minutos, procura aí no meu canal que você vai achar. Essa é uma versão um pouco menor, que eu tirei umas repetições e tal, mas também tem uns argumentos a menos, só pra ficar mais fácil de ver. Se você gostar desse, procura a versão de 20 minutos, que ela é bem mais completa. Valeu! Esse vídeo especificamente que eu tô falando do Mamãe Falei, eu nem vou colocar ele aqui, não vou colocar os áudios nem nada, vou fazer só a análise mesmo, mas esse vídeo tá aí na internet, você pode fazer buscas, você pode encontrar você mesmo. Assiste o vídeo antes para poder você entender o que eu tô falando aqui. Ele já começa o vídeo tentando dividir o rap. E essa é uma estratégia muito comum de quem não gosta do discurso combativo do rap, quem não gosta do discurso combativo de qualquer movimento que desagrade, é tentar dividir. O FBI usou essa estratégia para combater os Panteras Negras, para combater os movimentos de direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Isso é muito comum, tentar dividir. E uma coisa que ele faz, ele já começa o negócio falando: eu gostava de Gabriel Pensador e eu fiquei muito puto quando os meus amigos pediram os Racionais, porque os Racionais são uma bosta, não sei o que, ele dá lá a opinião dele. E é muito interessante ver que o cara tá tentando dividir. O próprio Gabriel Pensador é fãzaço de Racionais, já demonstrou isso em várias ocasiões, inclusive recentemente. E assim, cara, desiste, para de querer dividir o rap, porque o rap não vai ser dividido por essas picuinhas e a coisa vai continuar, o discurso combativo vai continuar. E aí ele fala: beleza, tudo bem você consumir essa arte, etc. Mas eu não concordo que isso seja critério para poder a pessoa fazer um curso de engenharia, de medicina. Veja bem, o critério não é você concordar com o autor, com as músicas que ele acha uma bosta. O critério não é você aceitar o que o cara tá falando como verdade. Você não tem que concordar com o que tá exposto ali. Você tem que interpretar o que tá exposto. Interpretar quer dizer o seguinte: tem um texto, você lê o texto e depois vai ter as perguntas. O autor quis dizer com este trecho isso, isso e aquilo? Verdadeiro ou falso? E aí você põe: verdadeiro, ele quis dizer isso, ele quis dizer aquilo. Pode ser que tenha uma parte para você discutir, para você elaborar a sua própria opinião em cima daquilo, a depender do tipo de processo seletivo que você está fazendo, o tipo de prova que é aplicada. Mas o critério não é concordar com Racionais, não é gostar. Não faz a menor diferença se você gosta ou não. O que a prova pede é para você ler, entender o que o cara tá querendo dizer, o autor, e depois expressar ali nas respostas que você entendeu o que o cara quis dizer. E aí ele vai para análise das letras, e as análises das letras são um desastre. O Arthur analisando periferia é periferia. Isso aqui é basicamente um cara falando que ele é escravo de um patrão milionário cuzão e que a gente não percebe que a escravidão ainda existe. E se a escravidão acabar, o patrão vai viver do quê? Nós todos somos escravizados pelo patrão milionário cuzão. Isso é o que o Arthur está dizendo sobre o autor. Ou seja, o Arthur entendeu o que o autor do texto, que é da letra periferia e periferia, que é o Ed Rock, ele entendeu o que ele está falando, porque é exatamente isso que o Ed Rock está falando. A letra periferia é periferia é um discurso anti-exploração do capitalismo de compadrio, do coronelismo, da época que o Ed Rock cresceu, da época que o Ed Rock está se referindo, que era ali anos 80 e anos 90. Esse disco é de 97. Então o Ed Rock estava falando sobre a vida dele, sobre o que ele percebeu na vida dos pais, na vida dele mesmo, anos 80 e 90. Eu não estou falando que eu concordo, eu não preciso concordar, o Arthur não precisa concordar, esse é o ponto. Assim, mais do que ficar rindo do cara porque ele não entende uma gíria e não sei o quê, que realmente o não entender uma gíria é um símbolo de quão alienado e ignorante em relação a obra ele é, e demonstra a própria importância da obra. Como é importante você pegar essa obra e colocar num processo seletivo para que as pessoas entendam e estudem e vejam outras perspectivas do Brasil, perspectiva que o Arthur demonstra não ter. Mas a própria análise do Arthur demonstra que ele conseguiu entender. É isso, realmente, o Arthur entendeu. Ele só não entendeu que ele não precisa concordar. Que não é porque o autor escreveu isso e o Arthur discorda disso, o Arthur discorda desse discurso anticapitalista, que essa peça não pode estar no processo seletivo. Pode sim, claro que pode. O processo seletivo não é para você concordar com a obra, é para você demonstrar que você entendeu o que o cara quis dizer. Legal, parabéns, Arthur. Nessa você passou, só nessa. Porque, por exemplo, na outra análise que ele faz, tô ouvindo alguém me chamar, ele tirou a letra de contexto completamente. Ele pega lá um trecho específico isolado, que o narrador tá descrevendo uma fase lá de uma violência, etc., de uma bandidagem, ele coloca como se isso fosse a mensagem da música. E não é.
a narrativa, tô ouvindo alguém me chamar, você entende, se você ouvir a letra e se você prestar atenção no que você está fazendo, que tô ouvindo, o próprio nome da música, tô ouvindo alguém me chamar, é porque no final da história, alguém chama o narrador e quando ele olha, ele toma um tiro. E esse tiro foi encomendado pelo Guina. O Guina, que é o bandido ao qual se refere a letra e que está preso. Ou seja, o Guina, bandido, está preso, o comparsa dele, bandido narrador, toma um tiro no final da letra. Você vai falar que isso é glamorização da violência? Que isso é amenizar o erro e blá blá? Não é, cara. Isso é uma narrativa de uma história que o Mano Brown resolveu contar. É uma história, cara. É uma história. É tipo você falar que o Cidade de Deus lá, que o próprio Arthur diz que gosta, você pegar um trecho especificamente lá de tiro, de bandidagem, de tráfico de drogas e achar que a história é aquilo, e não a história de um fotógrafo tentando sobreviver naquele ambiente. Já na música, capítulo 4, versículo 3, na análise do Arthur sobre isso, primeiro ele questiona as estatísticas que foram apresentadas. Essas estatísticas seriam estatísticas da época, lá dos anos de 90, do meio dos anos 90, que os Racionais teriam usado para iniciar a música, para iniciar a faixa. E as estatísticas são bem coerentes, eu nem fui atrás das estatísticas de 95, 96, 94, para saber como eram, porque assim, sinceramente, não tem relevância nesse momento. O Arthur entendeu que essas estatísticas estão ali para criar a apresentação de um universo que depois o autor vai discorrer sobre. Então ele começa falando umas estatísticas, depois que essas estatísticas são faladas, vem a música, né? Vem a parte rimada mesmo e tal. E o Arthur não entendeu quando o autor fala o preto aqui não tem dó, é 100% veneno, por exemplo. Ele tá fazendo poesia. Se você entender e ler a letra de novo, você vai ver que o autor se apresentando como uma resposta, um fruto dessas estatísticas que ele apresentou no começo. Ou seja, ele apresenta estatísticas muito negativas para a população preta periférica do Brasil e depois ele se mostra como uma cria desse sistema, cheio de veneno, cheio de ódio, mas que ele, em momento algum, ele fala em assaltar, em que ele vai pagar com sequestro e etc. Ele fala que ele é violentamente pacífico. Ou seja, ele vai beber lá no Martin Luther King o pacifismo como um jeito de responder de maneira violenta. Ele é violentamente pacífico. É isso que ele fala. E ele fala isso em vários momentos da letra, com outras palavras. E ele fala isso em vários momentos que ele é a fúria negra, cara. Ele é o fruto de um sistema que o criou e que essa resposta vai vir. E a resposta é a música. Cara, isso é... Sabe, isso é incrível. É incrível como arte, é incrível como resposta social, é incrível como educação, cara. Essas músicas, existem obras acadêmicas e estudos acadêmicos demonstrando como Racionais salvou gente na periferia, como isso ajudou a tirar um monte de gente de um caminho de crime, de um caminho sem fundo, de um caminho errado. Ajudou a mim, inclusive. Eu tenho matéria no Vai Ser Rimando. Se você fizer uma busca aí, Marco Gomes, Vai Ser Rimando, você vai ver matéria sobre o momento que isso me salvou, entendeu? Que eu tava sem motivação, que eu tava ferrado, cansado e, puta, cara, eu vou desistir, vou aceitar essa vida aqui que deram pra mim. Não era nesse momento, não era sobre entrar pro crime, mas era simplesmente desistir de crescer. Desisti de fazer faculdade na época. A faculdade era uma parada muito importante. Eu tava fazendo curso universitário na UNB e eu tava exausto, mano. E eu tava exausto de acordar de madrugada e dormir mais de meia-noite e trabalhar o dia inteiro e comer uma vez por dia. E eu tava exausto de comer uma vez por dia na universidade por R$1, porque era a grana que eu tinha, sacou? Eu tava exausto e eu ouvi uma das letras, que chama Vida é Desafio, do álbum posterior dos Racionais, não desse especificamente, do álbum de 2002, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, e aquilo me dava ânimo, sacou? E eu lembro especificamente de um dia que eu tava falando, mano, dane-se, eu não vou mais, cansei, e essa parada vai lá e fala pra mim, não, mano, a vida é desafio, você planta o que... a letra fala basicamente isso, que você planta hoje para colher amanhã, que o que você planta, você colhe lá na frente. Eu falei, não, eu vou mais um dia. E pá. E beleza que o Arthur não tem essa noção, entendeu? Tipo, pelo que eu li na internet, o cara cresceu com tudo que ele precisa e etc. E eu não vejo problema nisso. Nisso especificamente, em ter condições e em crescer com conforto. Queria eu ter crescido com muito mais conforto do que eu cresci. Não é esse o ponto. O ponto é o cara não perceber esse privilégio que ele teve e depois
fazer uma merda colocando um vídeo desse na internet sem entender nada do que tá escrito, entendeu? Sem entender nada, mano. O cara não entendeu nada, velho. No finalzinho do vídeo ele tem uma aspa que, mano, eu quero fechar com essa aspa dele. Ele fala o seguinte: pra você que ainda não entendeu que a gente tá numa guerra de cultura, uma guerra de narrativa. E aí ele continua lá o argumento dele. E é isso aí mesmo, cara. A gente tá numa guerra de vários tipos e todo mundo que ouve rap sabe disso. Porque o rap tá falando que a gente tá numa guerra, não é há 2 anos igual a você, há 5 anos igual a você. O rap tá falando que a gente tá numa guerra há 30 anos. Os Racionais MCs falam que a gente tá numa guerra há 30 anos. O primeiro álbum de rap com rap foi lançado no Brasil em 88. Foi lançado o primeiro rap. E o rap já tava falando que a gente tava numa guerra, já tava denunciando. Rap nacional. Isso sem falar do rap americano, que vem lá do final dos anos 70. Então, sim, mano, sim, a gente tá numa guerra de um monte de tipo. Uma guerra de um monte de tipo que você demonstra não entender. Espero que vocês tenham gostado, espero que ele possa ver esse vídeo. Se ele não puder também, espero que você que viu esse vídeo tenha curtido os argumentos. Deixa seus comentários aí embaixo. Vamos tentar sempre elevar o nível da discussão, parar de pegar em coisinhas pequenas, tipo o cara errou o nome de um autor, o cara não sabe uma gíria, porque isso é coisa pequena. O maior problema dele é não ter entendido que você não precisa concordar com a obra para analisar ela. Esse é o maior problema desse vídeo de toda a abordagem, de toda a estratégia, de todo o modus operandi dessa galera da nova direita conservadora brasileira estúpida. Não da nova direita conservadora toda, que eu não conheço todos, mas desses caras especificamente que eu vou chamar de conservatins, né? Vamos chamá-los de conservatins. Dessa galera conservatim. Mano. Valeu.